Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma das lives da Pisa Trekking sobre turismo de aventura. E hoje a gente não vai falar sobre nenhum destino. Vai ser um pouco diferente das lives que a gente tem feito, porque hoje a gente vai falar sobre equipamentos, sobre o que nos acompanha em cada destino, qual que é a importância da gente estar bem acompanhado de um bom equipamento e principalmente a gente vai falar sobre uma marca brasileira, pioneira, que desenvolve muitos produtos. Eles têm centenas de produtos para vida ao ar livre, digamos assim, que é a Curtulo. E hoje a gente vai falar aqui com o Fernando, que é o fundador da Curtulo, o cara que está por trás dessa marca que tantos brasileiros e brasileiras adoram, já usam e são fãs da marca. E para você que está assistindo a gente aqui hoje, eu acho que é muito importante todos vocês sempre terem em mente qual a real necessidade de quando você for fazer uma viagem para acampar, ou para fazer uma trilha, ou para pedalar, enfim, para estar na natureza, você precisa estar bem acompanhado não só de uma empresa como a Pisa, que tem bons guias e bons roteiros e bons lanches, mas bem acompanhado de bons equipamentos. Você tem que estar com uma boa mochila, com um vestuário correto, e isso é muito importante. Estar bem preparado para uma trilha, para um ambiente de natureza, faz toda a diferença para a experiência que você vai ter na natureza, né? Então, assim, quanto menos perrengue, melhor. E por isso hoje a gente vai falar com o Fernando para que todos vocês entendam um pouco mais as diferenças de um bom equipamento baseado nos equipamentos da Curtulo, que é uma empresa parceira da Pisa já faz muito tempo. E não só parceira da Pisa, como parceira do segmento mesmo, né? Do mercado de turismo de aventura. Lembrando que eles patrocinam a Beta, por exemplo, né? Que é a Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Então, assim, é uma empresa muito ligada ao turismo, apesar de não vender viagens como a Pisa, né? É uma empresa que vende, que dá suporte às viagens. Então vamos lá, o Fernando já está aqui com a gente, eu vou chamar ele para... Não, aqui... Fernando, você está aqui com a gente já? Pode fazer o convite para entrar. Aqui muitos de vocês conhecem a marca, conhecem, tem produtos da Curtulo. Então mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas. Vocês estão falando aqui com a pessoa que está por trás de tudo isso. Um segundinho aqui para eu aceitar a solicitação. Ok. Aceitei aqui, já vai entrar com a gente. Mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Fernando, eu já te aceitei aqui, tá? Já apareceu aí para você? Pessoal, só um segundinho aqui, estou tentando colocar o Fernando para dentro do palco, digamos assim. Fernando, eu estou com o seu convite, mas você não entra. Você pode cancelar o convite, Fernando, e eu te solicito daqui, talvez? Um minutinho de paciência, curto, não pode participar, está falando aqui. Vamos lá. Então, agora eu vou te convidar. Ok, convite feito, Fernando. Pronto. Aê. Aí, agora? Tá bem? Tudo bem, Otávio? Bom falar contigo, cara. Muito bom. Pô, antes de mais nada, aí quero agradecer a oportunidade e dizer que essa é uma grande honra, né, estar fazendo essa live com vocês. A Pisa é uma empresa assim, do coração, que a gente conhece há muito tempo, a história é longa, né? Vamos ter muita coisa para falar. Sim, sim. Fernando, sempre antes de começar as lives, eu gosto de fazer um breve resumo do que a gente vai falar, para quem está assistindo a gente saber o que esperar da conversa, certo? Então, eu vou te pedir um minuto. Pessoal, quem está aqui hoje vai ouvir, então, né, como eu já apresentei, vai ser um pouco diferente das lives que a gente tem feito, porque a gente não vai falar especificamente de um destino, mas a gente vai falar sobre a história de uma marca, que é a Curtulo, que acompanha o turismo de aventura no Brasil há bastante tempo, desde a sua origem, e
Nessa conversa que eu vou ter com o Fernando, a gente vai falar um pouco dessa história da Curtulo, de como ela se intercede, intercepta com a Pisa, e de como essas duas empresas, de certa forma, foram construindo esse mercado do turismo de aventura também. Vamos começar por aí. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre os propósitos da Curtulo. E aí, quando a gente fala nos propósitos, vocês podem entender, não que a gente vai estar falando sobre simplesmente a marca a Curtulo, não. O que, que a empresa tem como propósito para o cliente, para a pessoa que vai usar uma mochila, uma roupa, né? Ou seja, como elas desenvolvem, qual é o propósito no desenvolvimento dos produtos. E mais para o fim, aí a gente vai falar de fato sobre alguns produtos, sobre tecnologias e sobre a importância desses produtos dentro de um ambiente de natureza. Por aí, né, Fernando? Isso aí, vamos lá. Legal, legal. Fernando, seguinte, cara, a gente faz essa live aqui já tem uns 2 anos, mais ou menos. Eu acho que desde a primeira, a Curto era uma das pautas, assim. Então, mais uma vez, muito obrigado. É uma alegria, sim, porque Eu, são muitas histórias, né? E para quem conhece a Pisa há mais tempo, de certa forma lembra do Maurício, lembra das histórias, lembra da Pisa, de algumas histórias que eu acho que a gente vai resgatar aqui um pouco hoje. E eu queria que você, já nessa sua introdução, né, então vou pedir agora que você se apresente, mas que você se apresente neste momento da sua vida em que você estava abrindo a Curto e, de certa forma, conhecendo o Maurício, conhecendo a Pisa. Você consegue se apresentar nesse tempo, espaço da sua vida? não, consigo. Bom, antes de novo, né? Muito bom estar aqui com vocês. E sabe assim, a Pisa teve um papel muito importante na consolidação da nossa marca, né? Quem não sabe, a Curto foi acho que foi, acho não, ela não foi um projeto de negócio, ela foi um projeto de vida. Eu acho que foi o trabalho da criação do emprego ideal, né? Então, assim, a minha história, eu sempre fui envolvido com esportes ao ar livre, né? Então mais ligado à questão que o que a gente faz, eu sempre fui muito ligado com a bike e com trekking, né? Então, eu falo que a minha primeira grande experiência foi o Pico de Itatiaia, em 1977, de fazer o cume das Agulhas Negras. Então, estou com 61 anos esse ano, já passou um tempinho. Quando eu comecei, a gente começou desenvolvendo equipamento para bike, que era o momento que eu estava muito ligado com a bike, né? Eu iniciei fazendo trilhas aqui na região da Cantareira, eu sou nativo aqui da Zona Norte, então o nosso quintal sempre foi aqui a Serra da Cantareira, outro florestal, tudo isso aqui. E comecei fazendo a bolsinha de selim, né? Coisa foi andando, e eu logo percebi que eu podia fazer outras coisas, me identifiquei muito, tive essa vontade de fazer, né? Eu já tinha a Pisa um pouquinho mais antiga que a Curto, né? A Curto está com 31 anos, a Pisa acho que com 36, né? Por aí, né? E eu já tinha encontrado com o Maurício uma vez, e aí falando sobre os produtos, e a Pisa já estava se consolidando como negócio, né? Já não era, o Maurício já não estava mais empiricamente fazendo aquelas viagens com os alunos, já a Pisa já existia, já tinha, né? Pô, e foi muito legal porque ele me deu a oportunidade de apresentar os produtos para os clientes, né? Daquele jeito Maurício de ser, não, vem aqui, explica para o pessoal e se vira, né? Cara, então isso ajudou muito, porque eu consegui conversar com as pessoas, explicar os produtos, então o mercado estava bem incipiente, bem no início, isso acho que nós estamos falando aí de 97, 98, 2000, não vou saber precisar exatamente as datas, né? E acho que foi nesse momento que o nosso caminho realmente se cruzou, né? Pô, e foi contínuo. Então, nesse Foi, né? momento, ia ter a viagem, a falar, pô, como é que é, o que precisa, qual que é o equipamento. Eu falava um pouco sobre outros equipamentos também, nessas reuniões aí. E o pessoal tinha acesso a comprar por um preço melhor, né? A gente tinha um acordo que nós tínhamos entre nós lá, que ficava bom para todo mundo. Então, acho que esse foi assim. E a gente nunca mais
mas deixou de estar juntos, né? Então, falo que a Pisa é uma empresa que, puta, tem muita importância na história da Curto, tem muita gratidão. Que legal. Ô, Fernando, mas assim, nessa época que você falou, porque eu tô com 41 anos agora, no fim dos anos 90, eu já estava no fim da adolescência, eu tinha as bolsinhas da Curto, mas Ah, que eu me lembro disso, assim, eu não me lembro de mochila ou roupa da Curto. Nesse momento, assim, digamos, virada dos anos 2000, vocês já produziam, já tinham diversificado os produtos? Como é que estava a empresa nesse momento? já, a gente começou, como eu falei, focado em produto de bike. E vamos lá, primeira feira, primeira Adventure Sport Fair, se não me falha aqui a memória, acho que foi em 99. Alguma coisa assim, né? Acho que foi em 99. Se alguém lembrar aí, por favor, manda a informação para nós, né? Acho que foi em 99. Então, a gente já tinha um conjunto de produtos, porque o mercado da bike, quando a gente começou, ele teve uma efervescência, assim, tinha muita prova, muita coisa, e depois o mercado caiu, deu uma parada, e eu já estava ligado com isso, então foi a época que a gente começou, que tinha muita prova de enduro a pé, né, que era muito legal, a gente participou muito disso, e começou o mercado a difundir mais a parte de trekking. E assim, e isso, eu falo que essas agências, assim como a PISA, outras agências do mercado, tiveram um papel muito importante da divulgação do esporte. E aí, claro, cada um vai gostando, todo mundo que experimenta uma primeira vez sente a necessidade de fazer novas trilhas, novos desafios. Isso aí o mercado foi quando começaram a surgir as lojas também. Inde- independente de ter as lojas, tanto que tinham lojas que tinham parceria com as agências, porque os indicava os clientes para poder comprar os produtos. O cara as pessoas não tinham conhecimento qual que era a diferença entre um e outro e o quão bom poderia ser. Então, desde o início da nossa empresa, né, a gente se baseou em fazer produtos que tivessem três características que a gente traz isso até hoje. É o que eu ia te perguntar, É, assim. e, e isso fez toda a diferença. Quero que os produtos tivessem a funcionalidade, que eles realmente se prestassem para o que a gente estava se propondo a fazer. E aí veio a primeira coisa, porque eu lá atrás já tinha feito viagem de bike e tal, pô, com uma mochilinha de lona com alça de couro, que tinha um feltrinho assim, que era até uma mochila que se usava no escotismo lá atrás. E dessa primeira vez eu já tinha feito uma mudança numa mochila minha. Eu já tinha, para quem não sabe, assim, eu andei bastante tempo de skate e tudo, e fui fazendo essas mudanças, né? E acho que é Ô, isso Fernando, que mudou. mas era mais ou menos por aí que eu ia te perguntar de qual foi assim o que te motivou a produzir esse tipo de coisa. Era assim, você usava e não gostava e queria melhorar, ou era caro demais trazer de fora? O É, que te motivou a produzir? bom, eram duas coisas. Eu vinha num momento de mudança da minha vida, né? Então, quem não sabe, eu comecei, fui estudar agronomia, confundi tudo, né? Porque eu confundi gostar de vida ao ar livre com agronomia, e fui estudar agronomia. Eu falei, puta, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não sou dono de terra, não tenho fazenda nada, eu vou virar vendedor de adubo, né? E no fim, era, era uma coisa que me atraiu muito, porque eu larguei a faculdade e aí eu fui ser dono de restaurante. Eu tive padaria, tive choperia, tive pizzaria. Pô, e aquilo era uma chave de cadeia, né? Então foi o momento que, quando minha filha estava para nascer, a Verônica estava grávida, que eu comecei a fazer. Eu estava muito envolvido com bike nessa época. A gente começou a fazer as trilhas aqui na Cantareira à noite. Era uma bikezinha cruiser adaptada, com 3 marchas, né? Isso foi ali, acho que 89. E aí foi, minha filha nasceu em 93, né? Então teve um tempo que a gente foi indo, em 90 eu larguei, quando eu tinha esse último negócio que era pizzaria, eu comecei a fazer no meu terceiro turno. Quando eu chegava do restaurante em casa, ia para casa, cortava, tal, começava a fazer.
E tudo na mão, né? Tinha as mãos assim, cheias de bolha de sangue para fazer as coisas e era um produto novo, cara, essa ideia. E o pessoal falou assim, mas escuta, meu, quem que vai comprar esse negócio? Eu falei, eu compraria. Não tinha, não era uma coisa que se usava na época, Não, uma bolsa de serviço, por exemplo. não, Aham. não usava. Existia lá fora, tá, me baseei num produto que eu trouxe de uma viagem, fiquei tentando. Eu já tinha uns amigos que, como eu tive tempo envolvido com skate, com surf e tal, eu conhecia toda essa galera, né? Os fundadores das marcas antigas aí, da HD, da OP, da Town Country. E, pô, fui atrás desses amigos, falei, pô, você tá louco, meu? Quem que vai comprar esse negócio? Isso é muito difícil, cara, tudo cheio de curva. Aí me virei. Eu tinha um amigo que tinha uma fábrica, um dia um ex-funcionário dele apareceu lá, eu tinha pizzaria ainda, ele falou que era um chileno, né? Patrício, a gente chamava ele de Pato. Pô, Fernando, sai de lá, você ainda quer fazer aquele negócio? Eu falei, pô, quero, o que a gente precisa? Eu fui, peguei o único dinheiro que eu tinha de reserva, que era exatamente o equivalente a US$ 700, comprei uma máquina de costura, um pouco de pano no negócio e fui tentando, e pô, eu logo descobri que esse Patrício, assim, puta, era um baita do enrolador, né? Eu fiquei com aquilo, gastei o dinheiro que eu tinha, eu falei, meu, vou ter que fazer isso. E eu me virei e falei, vou aprender a pilotar essa máquina aqui, vou aprender a fazer a modelagem. Eu lembrei das aulas lá de a gente fazer aqueles poliedros, aquelas coisas de cartolina, pô, e consegui fazer um negócio. Levei, Sim, mostrei, pessoal. Então, eu acho que tinha duas coisas, né? Acho que a grande motivação era isso que eu vi ali a oportunidade de mudar minha vida. sim, Então, o que eu falei, acho que foi a, a opção assim, de criar o emprego ideal. E eu sim. pensando no que eu tinha feito lá atrás, quando, pô, sempre a grana curta, né? Eu já tinha feito lá atrás um bag para levar skate, um bag para guardar, porque não podia estragar nada, né? Não tinha dinheiro para comprar outro, né? E eu sempre fui muito curioso, né? Eu acho que a grande ferramenta de desenvolvimento para todo mundo é a sua curiosidade. Você perder a curiosidade, acabou. Então, eu comecei a fazer e comecei a mostrar e fui indo, desenvolvendo, evoluindo e fui vendo que tinha possibilidade, tinha muitas possibilidades, né? Até hoje eu sou meio otimista assim, para onde olho eu vejo tem possibilidade, mas dentro dessa filosofia que eu falei, era um tripé que era ter um produto que tivesse funcionalidade, ergonomia Uhum. e durabilidade. Funcionalidade para se funcionasse porque a gente realmente estava se proposto. A ergonomia, se era uma bolsa de selim, que ela encaixasse bem no selim, que ela ficasse firme, que ela conseguisse prestar o papel, né? Então, função e ergonomia tinha que dar sentido para o produto, para o design. Tinha que ser legal, tinha que ter uma cara bacana. E durabilidade foi uma coisa que sempre teve comigo, né? Porque como eu sempre tive muita dificuldade de poder comprar as coisas, pô, sempre fiquei assim, pô, pé da vida, né? De comprar um produto que não durasse. E isso virou o DNA da nossa empresa, realmente, de fazer produto com qualidade. E a linha foi expandindo, ouvindo as pessoas. Aí a gente foi conseguindo evoluir. Sim. Não, ó, eu tenho algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas e comentários aqui. Eu não estou querendo interromper para te perguntar, né? Uma pessoa pergunta aqui, ó, quem eu já nem lembro o nome, mas quando que a Curto vai fazer a linha de escalada? Deixa mais pro fim, a gente responde mais pro fim essa pergunta. Mas muita gente falando aqui, ó, a melhor marca, os melhores produtos. Alguém falou que tem uma cargueira desde 2005, vai fazer 20 Oh. anos ano que vem. Então, Manda, por favor, manda foto para a gente publicar isso aí, que é muito legal. agora, Fernando, assim, ó, beleza. Eu acho que quem está assistindo a gente entendeu que é uma história de um sonho pessoal, assim, né? Você foi lá, queria mudar a vida, mudar a sua forma de lidar com o trabalho, com a família, e colocou isso dentro da sua vida, né? Agora, assim, tendo você contado essa história, a gente poderia gastar muito mais tempo nela, mas eu gostaria que você falasse para a gente. Então, você falou aqui dos três propósitos da Curto, né? Que são a funcionalidade, a ergonomia e a durabilidade. Vamos fazer assim, ó. Vamos pensar numa mochila. A Curto tem mais de 300 produtos, né? Você já me falou.
Mas vamos pensar numa mochila. Onde que você aplica esses três conceitos, esses três propósitos em uma mochila? Para uma pessoa que vai fazer, por exemplo, um trek no Vale do Pati, um monte em Roraima, aproveitar que eu estou fazendo propaganda do Legal. Roraima, né? É, Então, uma pessoa que vai fazer um trekking que, meu, não pode ficar na mão, a mochila não pode perder um zíper no meio do caminho e tal. Onde que dentro de uma mochila, que é um primeiro exemplo, entram esses conceitos e qual a importância deles? legal. Então, eu queria só falar uma coisa antes também, que era o seguinte: essa coisa que eu fiz, que era um sonho, né? Mas, primeiro de tudo, eu quero dizer assim: se eu tenho algum mérito nessa história, eu acho que foi ter convencido um grupo de pessoas que era possível fazer diferente, que era possível fazer melhor, né? Então, já deixo meu agradecimento aqui, minha gratidão a todas as pessoas que passaram pela Curto, que de alguma maneira tivessem envolvidas com a gente. E, cara, uma coisa é o sonho, toda a realização de todas as pessoas. Então, isso foi uma coisa que foi muito legal. E aí, respondendo a tua pergunta, isso começou porque o material que eu queria fazer, nós não tínhamos a matéria-prima aqui. Então, eu acreditava o seguinte: eu falei, pô, eu gostei desse negócio, eu quero viver disso. Porque não era, como eu te falei, não foi um business plan. Eu falei, pô, eu gosto disso, acho que eu tenho habilidade. E a ideia era, eu falei, pô, para você ter um mercado forte, você tem que ter indústria forte. Então eu comecei na base da indústria, para, pô, essa matéria-prima, eu não tenho, e não tinha matéria-prima aqui. Você não tinha um tecido adequado, você não tinha o acabamento adequado, você não tinha o zíper adequado, as fitas, né? Então foi um trabalho muito de garimpagem e essa rede colaborativa, junto com os fornecedores também, que acreditaram, falei, pô, vamos fazer esse negócio. Pô, mas vai ficar caro. Eu falei, cara, então eu confesso que eu não me preocupava muito com o preço, mas que entregasse essas três coisas. Então até lá atrás as pessoas até a gente fala, pô, curto é bom, mas é caro. Eu falei, então, acho que era o início de entender o que, que era a relação custo-qualidade, não é nem custo-benefício. Então você Não, fazendo. só um comentário. Vamos pegar esse exemplo da pessoa que está há 20 anos com uma mochila. Vamos supor que ela pagou caro há 20 anos atrás. Quanto que ela pagou por ano nessa mochila? Não é nada, sabe? Assim, o preço ele se dilui em qualidade, né? É um conceito a se E você mudar, eu sabe acho. que vai além disso, né? Não fugindo da pergunta, eu continuo, mas tem a ver com o tempo com que a gente definiu qual que é a nossa missão, que se encontra com isso, que é propiciar através de nossos produtos momentos que não se limitam ao tempo, aonde você for. Então, o que o produto pode te propiciar, que ele vai te entregar como solução para aquilo que você vai fazer, então todo esse cuidado que tivesse o conforto certo, o ajuste certo, porque a função ela tem a ver com toda a parte do produto que você se propôs, se é que ele tivesse um encaixe perfeito no quadril para ter a distribuição da carga, que você tivesse alça que não machucasse, que você pudesse confiar os sistemas de regulagem, tudo, né? A função é o que o produto se propõe a. A ergonomia é um produto, a ergonomia no produto, no caso, você vê a maneira como ele se encaixa, como essas aberturas funcionam, se os bolsos estão adequados na posição certa, né, com as compressões corretas que você precisa ter com o produto, que você vai estudando. O produto tem que estar justo no corpo, ele precisa se movimentar. Você não pode fazer o movimento e a mochila continuar mexendo. Então você tem a questão também do ajuste superior para você ter o ângulo correto. Então tudo isso faz parte para que o produto funcione. Então a maneira como você. Ergonomia. Exatamente. Aí você tem a questão da durabilidade, para você não ficar na mão, é a questão, a maneira como você costura, fundos com fundo reforçado, com costura, o fundo com costura tripla, o tipo de linha que você costura. Então, às vezes eu ia procurar as pessoas do mercado que faziam, pô, mas você tá louco? Por que você quer fazer isso? Mas vai fazer costura dupla e mais o acabamento interno com viés, que é a terceira costura. Eu falei, exatamente, é assim que tem que ser. Então é muito legal ver isso, e isso foi um aprendizado, né? A gente teve alguns perrengues no processo. Uma matéria-prima, né? Eu ia te perguntar isso, cara. Eu tava aqui pensando, né? Pergunto ou não pergunto, mas assim, me fala um case de insucesso, assim. O que vocês já fizeram alguma vez? Puta, não, isso aqui erramos, isso aqui não dá, tira fora. Teve alguma coisa já? Cara, olha,
na verdade, insucesso, assim, que não funcionou. Puta, parece até meio antipático dizer isso, mas não teve. O que tinha, às vezes o produto, a gente fez muita coisa certa na hora errada, antes do tempo. Sim, sim. Porque assim, eu viajava muito para pesquisar, para tudo, para entender o que eles estão fazendo lá fora. Então, foi quando me surgiu que veio isso, que eu já tinha visto algumas marcas lá fora, que era a questão da garantia vitalícia do produto. E alguns caras aqui, porque assim, já existia, até para pessoal, os mais novos talvez não saibam, mas a gente teve dois grandes polos de produção de produto. Rio de Janeiro, que eram as coisas voltadas à escalada, e montanhismo concentrado no Paraná. Então você teve marcas antigas, Rio de Janeiro, lá você teve lá no Monte Camp, ainda existe Equinox, Trilhas e Rumos, outras marcas. Para o lado do Paraná lá, Alto Estilo, que ainda existe, Alpamayo, Manaslu, Mont Blanc, Acampar, né? E assim, eu fui conhecer todo mundo. E o que a gente fez de diferente quando começou isso? Que era, você fala, pô, precisa organizar esse mercado, né? Então, nós começamos a fazer manual de treinamento, a fazer treinamento nas lojas, a ter continuidade de fornecimento, a ter uma política de preço, o cara ir lá encontrar, mas tudo estava sempre ligado ao produto. O produto era a embalagem de tudo isso que o cara ia comprar. Então, você fala, pô, e naquela época, no início, já tinha marcas que faziam coisas muito boas aqui. Eu não sei por qual motivo não seguiram adiante. A gente teve que avançar de doutrinar, não é doutrinar é a palavra horrível, mas de ajudar a organizar o mercado, como que eles poderiam estar adquirindo os produtos, tendo margem para poder vender e fazer com que chegasse no consumidor por um preço que fosse justo, Pagável. pagável. Não às vezes o desejável. Então, se você fica naquela venda direta, então toda a cadeia de distribuição ela teve uma importância muito grande e junto com isso o mercado de turismo de natureza foi crescendo no Brasil. Então, a gente sempre olhou para isso, né, como é que eu vou dizer assim, com muito carinho, com muita atenção, porque uma coisa dependia da outra. Você vai lá, você quer melhorar a experiência do cara, tem que ter produto e vice-versa. E aí começaram a ter toda essa movimentação, quando começou a ter, a partir da feira ali da Adventure Sport Fair, né, foi um trabalho muito legal que o Sérgio Franco, o Sérgio Bernardi plantaram essa semente no Brasil. Ali surgiu, dentro da Adventure Sport Fair, surgiu a Beta, né, que fez um trabalho incrível, até hoje ainda faz para o Brasil. Como a gente sempre teve ligado ao setor da bike, a gente é sócio fundador da Aliança Bike, então eu sempre transitei por esses mundos, né? Então a Curto não é uma empresa totalmente nichada. E alguém perguntou aí sobre produto de escalada, a gente fez muita coisa para escalada. Mochila, crash pad, saco de magnésio, uma série de coisas. Mas aí tem um momento que você precisa focar um pouco mais num segmento ou outro, porque você às vezes tem uma marca que está mais focada naquilo, e para não fazer direito, eu prefiro não fazer. Então, aí falando sobre o problema, né? Bem mais para frente, aí, a gente chegou a se envolver com produção de calçados, né? Na forma de licenciamento, e foi um problema. Foi um grande problema. Até te contei naquele bate-papo que a gente teve um caso assim, o cara, eu me propus a fazer um produto no solado Vibram, totalmente impermeável, o produto ficou incrível. E aí, por um problema lá na fábrica, tal, os funcionários não gostaram, sabotaram, o projeto foi literalmente sabotado na única coisa que você não pode ver o problema da qualidade, que é na colagem. E um cliente lá comprou uma bota, descolou, manda de volta. Colou de novo, descolou outra vez. Troca a bota do cara, descolou de novo. Pô, o cara ficou. E aí, em última instância, eu passei a montanha, liguei pro cara e falei: olha, pô, aconteceu isso, e tá, pô, você me desculpa. O que você faz aí? Eu falei: olha, eu faço um monte de coisa, eu tô te ligando para te pedir desculpa, que eu sou fundador da empresa. Cara, não, pô, veja bem, me desculpa. Eu falei: não, pede desculpa, né? E o cara falou: o produto é incrível, veste muito bem, melhor bota que eu tive.
E o cara falou para mim, só soltou a sola. Eu falei, pô. Mas Então isso foi era uma uma coisa bota que foi. curto? Era Oi? uma bota curto? Bota curto. A gente fabricou durante quase 3 anos. Nossa, essa eu não Então foi sabia, isso legal. já mais para frente, né? Então já tivemos problemas, produtos que a gente testou alguma matéria-prima que deu algum problema no lote, zíper. Então, o que eu falo, uma empresa, eu não posso prometer que não vai ter nenhum problema, mas a gente pode prometer que a gente vai resolver, seja lá o que for. Nós vamos se esforçar para isso. Cara, assim, a Curto oferece garantia vitalícia nas mochilas, então isso já diz muita coisa, mas eu queria que você Então, explicasse um pouco essa ideia. então, Como que funciona isso? esse conceito da garantia vitalícia, eu falo, o cara comprou para fazer uma viagem com a Pisa, comprou a mochila, tal, né? E o cara foi lá, fez uma viagem esse ano, fez outra no ano seguinte, fez no terceiro ano, deu um pau, alguma coisa lá aconteceu. Você fala, cara, o cara usou 3 vezes a mochila. Então, não é pelo tempo. O que determina, nesse caso, a garantia para o nosso produto, que eu entendi que as empresas faziam lá fora, eu falei, pô, por que não fazer isso? Então, foi uma decisão muito difícil. Conversar com o advogado, entender, pô, cara, você vai pisar num terreno, mas eu tinha essa convicção. Então, a garantia vitalícia, o que ela não cobre? O uso intenso do produto, o desgaste natural. Ah, ó, me trouxeram aqui só para mostrar o que era do projeto das botas lá. Ó. Ah, legal. Olha, essa é Tem uma aqui, raridade. ó. E essa bota especificamente foi a bota de teste que eu fiz o Tour de Mont Blanc junto com o Maurício. Uhum. Essa Que bota legal. aqui vai ficar guardada para sempre no museu aqui. Sim, Essa tem história. legal, legal, legal. E o Luiz estava junto também nessa viagem, né? Então, essas coisas, você fala assim, tudo isso você embalou de que maneira? Então, o cara fala, pô, brasileiro é malandro. Ele diz, puta, cara, isso é uma puta de uma bobagem, porque assim, a gente tem que pensar que o meio da qual a gente vive são pessoas que têm uma atitude diferente em relação à vida. E elas vão entender isso. Então, o que não cobre? Desgaste natural do produto. O cara usou para cara, não vou dizer que nunca apareceu aqui, mas você explica o cara, não, pô, é verdade. Mas nós temos assistência técnica permanente. O cara manda, a gente. Então tem casos aí, cara, que tem mochila de 15, 20 anos, vem aqui, mas sambada mesmo. Você fala, puta, cara. O cara falou, meu, assim, ó, eu te faço um preço melhor, compra outra. Ele, não, 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 não. Não me interessa quanto vai custar, eu quero essa mochila. Então o cara cria um afeto, porque mas o afeto não é o produto. É o que tem a ver que eu falei da nossa missão. É o que propiciou para ele as lembranças que ele vai levar para a vida dele. E talvez um dia chegar para um neto, para o filho e falar, ó, eu Aqui mesmo. fiz isso com essa mochila. Então, o produto, ele é um coadjuvante. Ele não é o ator principal. Nós estamos assim, a gente tem plena consciência que a gente sempre vai ser coadjuvante. Então, acho que é isso que regeu, né? E a gente teve essa confiança, fizemos isso e funciona bem. De vez em quando as pessoas se confundem um pouco, mas eu acho que esse é o princípio da ideia. Legal. Ô, Fernando, olha só, aqui a gente já passou da primeira meia hora de conversa e eu queria entrar um pouco em equipamentos mesmo, vestuário, assim, queria falar sobre sair um pouco do conceito curto para as peças mesmo, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aí nas suas costas Camelback, Tem um pouco de produto, linha de hidratação, a é. linha de produto aí. Depois a gente pode dar um rolezinho aí se quiser para mostrar alguma coisa. Ah, legal. Tá. Mas assim, eu não sei se dá, cara. Eu vou te pedir uma coisa que a gente não previu antes, assim, mas você consegue falar quais são as linhas, né? Então, por exemplo, mochila, Ó, camelback, calça, camiseta. qual que é a nossa proposta como marca? Aham. Ser uma marca completa. E isso tem a ver, quando a gente fala sobre a durabilidade, isso tinha uma coisa a ver que tá intrínseco. Né? O pessoal hoje fala muito sobre sustentabilidade, o ESG, tudo. Olha, você fala, cara, não é desprezar, mas assim, isso está na gente, a gente sempre fez isso. Então, eu não quero vender a mesma mochila para o cara 3 vezes. Então, eu falei, pô, o cara vai comprar uma mochila, ele vai precisar de outro. Então, entendendo a necessidade das atividades,
Pô, o cara precisa de um organizador, precisa de uma capa de chuva, precisa de uma calça. Então, o vestuário, a Curto tem muito forte na cabeça das pessoas a questão das mochilas, principalmente a nossa linha cargueira, aquelas mochilas mountaineer, né? E as bolsas de selim de bike. Mas isso, até teve um amigo que trabalhou aqui, que era o Dino, cara que sempre foi do mercado aventura também, consultor, tal, teve loja. Ele falou assim, Fernandão, você é um cara de família, porque eu sempre pensava a família de produtos. O que complementa as coisas que passa a ter sentido para as pessoas poderem usar. Então, começou a parte de bike. Olha, nós tivemos uma época, nós desenvolvemos diversos produtos, inclusive para rafting. Jaqueta, colete de resgate, colete de operação, tivemos mochila estanque para canyoning, a fralda que usa para fazer o que. Cara, a gente fez muita coisa. Mochila para cachorro. A gente fez assim. Eu sempre fui meio compulsivo para desenvolver os produtos, né? Mas tinha que focar. Então, as famílias ficaram assim: linha de bike, bolsas de selim e os complementos. Aí vai bolsa de guidão, bolsa de bagageiro, alforge. A gente fez o primeiro alforge de cicloturismo em 1995. Pô, mal se falava de cicloturismo aqui. Não tinha. A gente já tinha feito um alforge. Pô, fui lá fora, pesquisei um, aí tive que desenvolver o gancho, cara de aço inox. Bom, e aí você tem as malas para transportar a bicicleta, cara para transportar. Então você vai entendendo, você vai ouvindo o mercado e vai adequando. Então a linha foi ficando grande, porque os produtos tinham durabilidade, então não era que você não é um produto de venda recorrente. Então você olha para a cadeia de distribuição que se formou, um cara está focado mais num tipo de venda de bike, de cicloturismo, outro mais de estrada. E mesma coisa para a parte que começaram a surgir as lojas de produtos outdoor. Então, sabe o que o cara tinha? No começo já tinha alguns produtos importados, tinha os produtos nacionais. Eu falei, pô, eu vou fazer uma coisa diferente. Nós chegamos a fazer saco de dormir também. Eu acho que a Curto foi a primeira empresa que fez um anorak selado no Brasil. Isso já tem uns 20 anos atrás, se não mais. Só que assim, você fala, por quê? Aí vem aquela história, por que você fala que deu, como é que deu ruim? Porque ele não ia entregar o que tinha que entregar, e aí foi o nosso desafio sempre, Otávio, do quê? De produzir no Brasil. Sim. Eu poderia ter feito produto lá fora, eu podia ter trazido, eu tive a oportunidade de trazer dezenas de marcas para o Brasil, mas eu me mantive fiel a isso de ser uma indústria nacional, de desenvolver a base da indústria. Então, uma vez você falou, aqui eu não vou conseguir atender mais porque esse produto dá para fazer? Tá, mas você tem que ter escala. Então, preservar o negócio, preservar o ecossistema, preservar as pessoas, a equipe que está com a gente, é uma preocupação muito grande que eu sempre tive, né? Então, esse olhar ajudava a pensar nos produtos que podiam agregar e manter o negócio, mas ao mesmo tempo trouxe um grande problema, porque a linha de produto ficou muito extensa. Então, para produzir tudo, né? Produto que funcionava para o pessoal do enduro a pé, para o pessoal de montanha, de viagem. Então, todas as famílias de produto, a gente chegou. E fora que teve época, mochila cargueira, por cada modelo a gente tinha 5 cores diferentes. Cara, era uma loucura. Você fala, nem sei como é que a gente conseguiu fazer isso, né? Então, isso que norteava, conversando com o mercado, conversando com as pessoas, sempre apoiando iniciativas, atletas, eventos, né? A gente participou de muito evento de bike, de muito evento de enduro a pé, apoiamos muito atleta em início de carreira. E tudo isso é o grande laboratório que você vai moldando. Eu não vendi o que eu queria. Eu vendi o que as pessoas queriam comprar, ouvindo o mercado. E assim que foi. Ô, Fernando, eu queria... Eu entendi que são muitos produtos, né? Então não vai dar para a gente categorizar em linhas, nada assim, né? Então, porque assim, eu quero que quem estiver assistindo a gente aqui consiga entender a diferença entre usar um produto qualquer e um produto pensado para aquilo, né?
Então vou fazer um exercício, assim, digamos, né? Por exemplo, dentre os muitos produtos da Curto que eu já tive, eu lembro de alguns pares de meia que duraram anos, assim, e eles são muito bons. Qual que é a diferença? Assim, são perguntas, porque eu vou te fazer perguntas de Tá. vários produtos, tá? Qual que é a diferença de uma meia pensada para trekking e de uma meia qualquer de algodão? Por exemplo, é o tecido, a Então, costura? na verdade, aí tem uma coisa seguinte. Eu acho que o mercado outdoor, na verdade, o que surgiu lá fora, trouxe muita tecnologia para a indústria têxtil. Muita mesmo. Porque você usar os produtos em adversidade, se você pensar, né, o que foi feito no passado, quando foi conquistado, por exemplo, o Everest, com que equipamento que tinha? Você não tinha fibra sintética ainda naquela época. Então, as fibras sintéticas, você vai desenvolver pensando assim, calçado. Calçado impermeável, você fala, legal, você tem que ter um calçado impermeável, mas ele também precisa ser respirável. Você precisa ter um solado com bom gripe. E a meia, você vai botar o pé dentro, não adianta você ter uma meia que não tire a umidade do seu pé, porque é isso que faz causar bolha, né? Então você escolher as fibras que tenha essa absorção, que permita essa troca, essa absorção e mantenha o seu pé seco, isso foram criando, né? Isso veio do mundo de montanha, que é o vestimento em camadas, né? Que é feito como uma cebola. Então você tem a primeira camada de retenção, camada quente e camada protetora, que seria segunda pele, fleece, anorak. E o pé, você vai para a mesma coisa. Então a primeira camada que ele fala que é usar uma meia liner, é uma meia mais fina, mais compressiva, sintética também, que vai ficar sempre grudada no seu pé e por cima dela uma meia acolchoada de fibra também sintética, de Cumax, de outras fibras que existem hoje, que mantenham o seu pé seco. Então, esse atrito, né, que você tem da meia que está colada no seu pé e a que está externamente, ela vai ter alguma movimentação, mas vai proteger. Tanto que com isso, essa experiência nos trouxe o desenvolvimento de um produto que é uma meia que a gente vende muito. Essa meia se chama Duo. É como se fosse uma meia dentro da outra. Ela é uma meia já dupla camada que ela fica colada no pé e a parte de fora é mais acolchoada. Pô, a meia, pô, é incrível. Sim. Então, e fora que você tem algumas outras fibras que ajudam também a melhorar a performance de manter os pés quentes. Eu te perguntei de meia, né? Acho que, não sei se alguém que está assistindo a gente se pergunta assim, pô, o cara vai perguntar justo de meia. Mas é que assim, pisa trekking, a gente está falando de caminhadas, né? O seu pé é o seu motor, cara. Então, assim, eu falo com gente todos os dias sobre trilha. E eu sempre pergunto, já comprou a meia? Você tem a meia? Mas tem meia para trekking? Pô, lógico que tem, cara. Seu pé é o que vai te levar, vai te trazer, tem, né? Então, é muito importante. Né? Vou puxar outro produto agora, que eu tenho e amo. A Necessaire, ou os organizadores em geral, né? Como que vocês pensam nos organizadores para uma viagem, assim, que é a Necessaire que eu tenho há muitos anos, Porque, não por quero outra. exemplo, os organizadores são muito legais porque, por exemplo, eles vêm também com o conceito. Então, você tem o conceito que eu falo que é o hardware, né, que são as mochilas, os organizadores, e o software, que é a vestimenta. Então, por exemplo, camiseta de secagem rápida. Então, você tem duas questões no vestuário que uma coisa associa a outra, que são roupas que têm o conceito do easy care, que ela é fácil de lavar, fácil de secar, e o easy wear, porque o easy wear é uma roupa que não amassa, você tirou, então você conseguir fazer os seus pacotes de roupa com a sua parte de roupa de baixo, de camiseta, de meia. Esses packs, esses organizadores dentro da mochila facilitam muito a sua vida para você identificar e você não ter que tirar tudo para fora. Então você vai pegar, olha, esse aqui eu sei que é disso. Então os organizadores servem até para os seus gadgets hoje, né? Você colocar pilha, colocar lanterna de cabeça, colocar carregador, então, você tem vários formatos e vários tamanhos. Então, todos esses conjuntos para você organizar dentro da sua mochila. Então, organização da mochila é uma coisa assim que dá para falar muito. Então, você tem muita informação aí sobre como organizar, como dividir o peso na mochila. Mas esses
organizadores, tem gente que não dá muito valor. Você fala, pô, um saco plástico funciona? Claro, funciona. Eu falo, eu mesmo como fabricante de produtos, eu falo assim, dá para fazer as coisas com um produto mais simples, dá para fazer as coisas com um produto com menos performance. E é uma coisa que você vai descobrindo e você vai adquirindo conhecimento e vendo a funcionalidade que isso tem, né? Então, todo esse conjunto, você ter, às vezes tem gente que caminha com uma pochete junto. Aí, durante o decorrer, olha só que coisa louca, né? No decorrer do tempo, surgiu o quê? Celular, que era desse tamanho, né? Era um bolsinho aqui na alça. Pô, hoje o bicho está desse tamanho. Então a gente chegou a ter coisa que era um case que você podia colocar a máquina fotográfica, acabou. Máquina fotográfica só para quem realmente vai para fazer foto. O celular matou tudo, né? Então aí surgiu o GPS, onde que você leva o GPS? Então, essa atenção às mudanças do que vão acontecendo e a adequação do produto, ela, ela é constante. Às vezes você precisa de um acessório externo, extra, para poder acomodar aquela situação. Então você, e também os internos, né? Por exemplo, aí vem case para você colocar o sistema de hidratação. Como é que a gente levava antes? Pô, tá garrafa d'água, né? Ou se hidratava muito mal nas trilhas porque nem tinha muito como levar, né? Sim. Então, essa evolução, e você está entendendo, aí você fala que segmento que você está, o tempo todo você está fazendo produto novo, né? É. Não, assim, dá a impressão, né? Ou talvez para quem esteja entrando agora no mercado nessa vida de fazer a viagem, de se aventurar, dá a impressão que o camelback é um negócio que sempre existiu, né? Sempre teve. Mas não, há 10, 15 anos atrás ninguém usava camelback, né? Hoje não, hoje você já vê todo mundo de bike com muita gente de trilha usando, então as necessidades vão mudando também, né? Ó, tanto que você está falando, o Camelback é uma marca, né? Foi quem foram. Sim, Na verdade, o Camelback ele não foi o precursor do sistema de hidratação, mas ele que deu vida como é uma mochila específica para hidratação e virou o Camelback, como virou o Band-Aid, como virou o Velcro, como virou o Bombril, né? Que é é, isso que eu ia te perguntar. Como que eu me refiro, então? É mochila de hidratação. então você tem a mochila de hidratação que você coloca, mas o que vai dentro? É o sistema de hidratação, que é o hidratador. E o hidratador teve uma evolução gigante também, né? Pô, material com BPA free, sem PVC, atóxico, com engate automático. A gente passou por toda essa evolução, desde os primeiros. Aliás, assim, vamos falar porque assim, esse é um produto que a gente sempre importou, porque não existe no Brasil. Não tem. Sim. Qual produto? E cheguei a pesquisar. O Qual sistema de produto? hidratação. A O bolsa sistema de hidratação. plástica. Que é a bolsa de hidratação, mangueira. Então, o custo para você desenvolver um produto desse no Brasil é um absurdo, né? Não, e você não tem escala, porque você vai fazer e a tecnologia muda muito rápido, né? Imagina você pensar, você vai desenvolver um celular, né? Então, esse é um produto que a gente trouxe de fora para achar a solução correta, mas todo o restante sempre é fabricado aqui. Sim, sim, sim. Acho que assim, a gente já também está chegando na nossa 1 hora estipulada, mas tem um outro segmento também categoria que eu vou pôr assim, que são as partes as itens de frio, né? Tipo luva, gorro, bastante gente até falou aqui do fleece, do anorak, e para isso também é muito específico, assim, né? E eu acho que para quem pratica pouco trekking, talvez tudo isso que a gente esteja falando seja assim, nossa, meu, esses caras estão viajando, não precisa de tudo isso, não faz sentido. Mas para quem já fez trilhas mais longas e mais exigentes, faz toda a diferença você ter um sistema de camadas, igual você falou, né? Você tem que conseguir se adaptar ao clima. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de vestuário, de camadas. Otávio, eu vou tentar até dar um panorama um pouco mais amplo, como a gente está no fim, mas foi uma coisa assim. O mercado outdoor trouxe para o dia a dia das pessoas, porque no fim, assim, o que nós estamos vendendo? Conforto. Conforto, Você vê em qualquer
que é Magazine hoje? Essas jaquetas puffers, né? Aham. Do que surgiu isso? Minimizar tamanho, maximizar retenção de calor, que eram essas jaquetas feitas com a pluma de peito de ganso. Uhum. Então, tudo isso tinha a ver com que se você maximizar a performance de retenção de calor, né, ou, eventualmente, de evaporação do calor. Então, Sim. essa combinação, você fala, você ter um anorak, eu já falo para todo mundo, pô, vai viajar, compra um anorak leve, coloca na mochila, choveu, põe por cima, põe um capuz. Então você tem lá, não é você viajar com um casaco, eu estou falando de viagem, você vai para a Europa. Sim. Um tênis de trekking, uma boa meia, uma calça que seca rápido, pô, cai uma taça de vinho na calça, limpa, tira, não vou nem falar de trekking, né, porque para as pessoas entenderem que isso se incorporou no dia a dia. Se você prestar atenção hoje, o que tem de marcas de roupas básicas, porque essa roupa ela não tem cheiro, ela tem elastano, ela é isso, ela é aquilo. De onde veio isso? Isso veio tudo do segmento outdoor. É. E foi incorporado para os outros segmentos. Esses produtos que foram surgindo do Fleece, olha, meu pai já faleceu faz um tempinho, tal, mas meu pai, ele era assim, meu pai foi um cara que nunca usou uma calça jeans na vida. Mas se ele se encantava com as roupas que a gente fazia, então a calça era aquele tecido, né? Ele só queria que tivesse um bolso mais largo, eu fiz para ele, mas ele usava o fleece, ele usava o tênis de trekking. E era muito engraçado. Minha mãe falou: pô, seu pai está querendo dar uma de moderninho, tudo aquilo e a boina. Aham. Era muito engraçado. Mas ele adorava as roupas. E eu vejo hoje que tudo que a gente criou do mercado, né, as pessoas usam no dia a dia. Então, o desenvolvimento dos produtos, se a gente não tornar ele acessível a todos, porque assim, tudo bem, você vai fazer uma segunda pele. Como a gente desenvolveu, a gente tem 3 produtos diferentes, todos os tecidos desenvolvidos no Brasil. A gente já faz isso desde o começo de 2007, que nós estamos fazendo esse produto, colocando no mercado. Pô, e é legal que eu vejo. Minha sogra usa, ela tem 91 anos, ela usa calça de fleece, usa a segunda pele por baixo. E eu me lembro uma vez numa loja que a gente estava, no shopping Morumbi, e uma mulher chegou, olhou, assim, tinha um manequim vestido, ela falou: nossa, filho, que legal esse pijama. Eu estava ali perto, eu ia atender, conversar com o dono, e o menino, não, mas eu falei para, deu uma cutucada nele. Eu falei: olha, é legal esse pijama, a senhora gostou? Para ela, aquilo era um pijama, porque o que é uma segunda pele? Nada mais é do que uma cirola. É. Aham. O pessoal tinha usava cirola de algodão, da Hering, né? Camiseta de manga comprida. Então, no fim, é uma roupa, a gente dá um nome e tudo, mas assim, eu acho que o mercado, a gente precisa democratizar a tecnologia para a gente poder levar conforto para as pessoas. Então, esse trabalho, a gente sempre se preocupou em divulgar isso também, e não ser uma empresa que só se preocupasse em ter os produtos, tudo nasce aonde? No Da uso, necessidade. na Do uso. funcionalidade, na ergonomia, aquela coisa. Isso vai para o mercado. O mercado acabou incorporando isso. Então, você vê quanta coisa que foi feito hoje. O que eram os tênis hoje? O que são os tênis de corrida? O que são os tênis de montanha? Como que é que os calçados evoluíram, não é? E esse acho que sempre foi o papel que a gente se preocupou. Então, eu queria dizer que tudo isso que a gente faz, de ter os produtos duráveis, sempre teve a ver com nossa grande preocupação com a questão da sustentabilidade. Então, por exemplo, todas as nossas sobras de produção, elas viram produtos. A gente tem um programa muito legal que chama Curto na Escola, que a gente produz todos os anos mochilas para a rede escolar. A gente já mandou até para o Haiti essas mochilas. Legal. Então, e mesma coisa, sobra de tecido, se vira saquinho, vira alguma coisa, a gente faz a doação. Eu acho que o papel que a gente também tem com isso é de conscientização de que as pessoas adquiram um produto que ele vá durar e que a gente possa prolongar a vida dele ao máximo através de assistência técnica, de garantia, e também que a gente tem um outro programa aqui, que se o cara mandar a mochila dele que ele não quer mais da curva, a gente vai reformar ela, vai ajustar e vai doar para quem precisa. Geralmente a gente tenta mandar para essas regiões
que tem guias que estão começando, né? A gente teve um trabalho muito grande com os guias da Chapada Diamantina também. Eu acho que todo esse conjunto tem que conviver com a possibilidade das pessoas. Então, você vai comprar uma roupa, não é só para o trekking, você vai usar no dia a dia. Você Sim. pode viajar para a Europa com uma calça bermuda, que ela seca rápido, esquentou o dia, você tira as pernas dela. Então, que eu falo que é o easy wear, que você consegue ter uma roupa que tem múltipla funcionalidade, você pode usar para uma situação para outra, e facilita muito a tua vida, né? Acho que é uma coisa que a gente sempre teve muito focado nisso, e pegando o gancho, né, que o mercado de turismo sempre ajudou muito que essa cultura se difundisse, uma coisa andou junto com a outra. Então, você poder fazer aventuras que sejam em ambientes mais inóspitos, mais desafiadores, que clima de calor ou de frio, então você vai para o frio, então a gente tem que pensar camiseta de manga longa, com proteção UV, com respiração. Você vai para o frio, você tem que ter roupa de dupla, porque você botar um casaco pesado, você entra num lugar que está quente, pensa, você já foi para a Europa, na época que está frio, casacão, você entrou dentro do lugar, pô, a temperatura é 25 graus, 26, sei lá eu. Pô, você não consegue ficar com aquilo. Sim. Então você vai tirar o quê? Teu corta-vento, teu anorak de cima, se você tiver com uma segunda pele, você tira e você consegue ficar dentro do ambiente fechado. Então, essa amplitude de usos que eu acho que são os produtos do segmento que a gente procura oferecer e sempre complementar as necessidades aí que as pessoas buscam. Legal. Fernando, cara, acho que a gente já está aqui chegando no nosso horário previsto. É, Meu, só tenho a agradecer, É, assim, é difícil terminar um assunto que daria para continuar, né? Assim, tipo, eu meio que vou ter que encerrar, mas a gente poderia falar. Eu sou muito curioso, eu acompanho a Curto há muito tempo, então, assim, a gente ainda vai ter esse tempo para eu ouvir essas histórias, mas infelizmente hoje a gente não consegue ir muito adiante. Mas eu queria, né, assim, eu vou pedir para você se despedir agora, mas eu queria que você fizesse uma reflexão, assim como o cara que há 30 anos atrás fundou uma marca, eu queria que você olhasse para o futuro. Para onde que você vê a Curto indo para o futuro e o mercado de aventura no futuro, assim? Quais são suas perspectivas? é. Você sabe que o nosso segmento a gente sempre usou a palavra aventura, né? E durante muito tempo essa palavra meio que assustava as pessoas, né? E não é sobre aventura, né? Eu acho que a Curto a gente está posicionado, refletindo um pouquinho sobre a nossa missão de novo, né? Eu tinha uma época, eu tinha um tag nosso e a gente escrevia assim: desperte sua paixão pela aventura. Eu usava pela aventura. Explore o desconhecido. Ultrapasse fronteiras que não se limitam ao tempo. Eu acho que o turismo de natureza ele é de suma importância para todo mundo. Eu falo que o turismo de natureza, você está em contato com a natureza, é um remédio isso. Devia estar, principalmente para as crianças, para quem mora nas grandes cidades, né? Você tem essa possibilidade de ver o que é bonito, o que, o que é verdadeiro. Então, eu sempre vejo a Curto assim, com essa missão de propiciar para as pessoas essa oportunidade de ir para lugares com um pouco mais de conforto. Então, o nosso público que eu falo, são as pessoas que têm atitude em relação à vida. E eu vejo hoje muita coisa mudando, assim, é uma coisa engraçada, porque da época lá atrás que eu surfava, que eu andei de skate, a pessoa ela era monoesportista, ela praticava um esporte. E hoje não tem isso mais. O cara que pedala, o cara surfa, o cara caminha, o cara. Então, isso modificou muito. E a gente sempre tentou ser uma boa opção de ser uma marca completa que entregasse para as pessoas, porque eu acho que e as atitudes que a gente sempre teve como empresa, a gente criou
a gente tem um público bastante fiel, né, cara? É muito legal você ouvir as pessoas falando, pô, tive isso aqui, eu gostei, eu fiz. Então, cativar o cliente, você tem que ter uma honestidade muito grande por parte de uma marca que não é sobre vender. A venda, ela é uma consequência do trabalho que você faz. Então, acho que a Curtulo, como é que eu vou dizer? Nem sei se é muito legal falar isso, mas a Curtulo é uma empresa assim, a gente sempre foi muito ruim de marketing, sabe? Que, pô, vender, tem que fazer aquilo. Eu acho que nosso espírito sempre esteve muito mais ligado ao branding, quem a gente é, por que a gente faz como a gente faz, como é que a gente se relaciona com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores, com os atletas. A gente sempre teve na base de incentivar, por exemplo, o início do trek, o início da Copa de Escalada Amadora. A gente teve envolvido com muita coisa que era base, atletas que começaram com a gente. Então, acho que esse papel, eu vejo que a Curtulo, eu vou dizer que até nos últimos, assim, a gente deu um passo para trás, para dar mais dois para frente. Porque a caminhada nossa é longa e a gente quer continuar estando perto das pessoas, mas sendo uma opção que as pessoas acreditem que a gente faz um produto que é legal, que é verdadeiro e que a gente está sempre preocupado, né, com a questão do meio ambiente. Por exemplo, agora nós estamos nos aproximando aí do Black Friday, né? E não vai ter promoção no Black Friday, porque pelo sexto ano seguido, nós fechamos o nosso site e a gente faz o que a gente chama que é o Green Friday. Porque eu falo assim, a gente está aqui todos os dias para vender, para atender as pessoas, para comprar um produto que faça sentido. A gente não produz para ter excesso, a gente produz para ter a quantidade certa, para não ter desperdício. E nesse dia do Green Friday, que a gente começou ano passado, a gente fez junto com o Christian Dimitrios, que é um super conhecido cinegrafista de natureza, embaixador da Curtulo, amigo, irmãozão. E nós vamos fazer, o ano passado a gente plantou 1.000 árvores mudas, mas não é muda, é muda, de verdade. Então, estamos fazendo um trabalho de restauração numa área lá em Delfim Moreira. Esse ano a gente vai fazer alguma coisa aqui na região da Mantiqueira para baixo aqui. E acho que esse que é o nosso compromisso, é estar fazendo as coisas de uma maneira que a gente não gere excessos e que a gente consiga ser o mais verdadeiro possível com o nosso trabalho, né? E aproveitar para agradecer todas as pessoas que acreditaram na gente e continuam a entender que faz sentido comprar numa indústria nacional. Não é o melhor preço, porque não vamos falar, se a gente vai entrar em questão de política aqui, a gente precisava de mais 5 horas, né? Mas é uma questão super complexa no Brasil para a gente poder fazer as coisas direito, para poder remunerar toda a cadeia corretamente, pagar todos os impostos. E esse que é o meu compromisso, é ser meu não, o nosso compromisso, o compromisso da nossa equipe, o compromisso da nossa marca, de sermos verdadeiros e fazer sempre o nosso melhor pelo meio ambiente, pelas pessoas, pelos consumidores e principalmente respeito por todos os nossos parceiros, muita gratidão pela PISA e por outras muitas empresas que vocês fazem um papel extremamente importante. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, Fernando. Pô, eu que agradeço mais uma vez. Quero deixar aqui o meu abraço em nome de todas as pessoas da PISA. Você tem a Curtulo tem embaixadores, assim, pessoas que levam a marca para onde vão, e a PISA é uma empresa que tem muito carinho pela Curtulo, assim, é estranho uma empresa ter carinho por outra, né? Mas é isso mesmo, assim, sabe? A gente faz questão que os nossos clientes recebam os brindes que a gente chama, né? Que são os mimos, são alguns detalhes que a gente entrega para os clientes, são produtos da Curtulo. Presentes que vocês entregam. Presentes, exatamente. Os nossos Presentes. presentes da questão da Curtulo, quem faz viagem internacional, por exemplo, ganha uma mochila para ter 20 anos de mochila aí, É né? isso aí. Então, E você assim, sabe que de vez em quando aparece produto, já aparece produto de um ou outro, de que a gente fez assim, e a gente vai dar a mesma atenção aqui para assistência técnica, para o que precisar. Né? sim, sim, sim.
Fernando, de verdade, brigadão. Eu sei que você e o Maurício eram muito amigos, assim, eu tenho certeza que ele, de onde estiver, ele vai estar bem feliz dessa nossa conversa Eu também. tive, eu tive a oportunidade de fazer a viagem teste do Tour do Mont Blanc, que é um produto da Pisa, junto com o Luiz, junto com o Jean-Claude, que era o guia da Pisa. Lá eles eram muito amigos, né? Cara, assim, é uma viagem. Isso foi um marco na minha vida. E foi uma viagem, assim, incrível, incrível. Eu lembro de todas as conversas que nós tivemos durante essa viagem, né, com o Maurício. Puta, foi muito legal, foi muito bom. Então, eu tenho muito orgulho, muito carinho de a gente poder ter todos esses anos, ter tido todos esses anos de convivência e continuar com vocês, que é uma equipe incrível. Legal. Fernando, só para finalizar aqui, eu quero lembrar todo mundo que está assistindo a gente que a Pisa lançou esse ano um programa de fidelidade que chama Mais Eco. Todo cliente da Pisa, todo mundo que viaja com a Pisa pode se inscrever, né, no programa de fidelidade e só de estar inscrito nele tem 10% de desconto em todos os produtos da Curtulo. Então, além da gente dar os presentes de viagem da Curtulo, quem é cliente Pisa também tem um desconto com a Curtulo. E nós recomendamos muito, fazemos questão que quem viaje com a Pisa viaje bem montado, digamos assim, e a Curtulo é a empresa certa para isso. Legal. Fernando, muito obrigado. Obrigado Pessoal, a todo todos aí. mundo. Obrigado, pessoal. Valeu. Quem Valeu. nos assistiu, muito obrigado. A gente volta em breve. Agradeço a todo mundo da Pisa. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado. Um Tchau, tchau. abraço.